Você sabe a diferença entre negligência e abandono? E entre negligência e falta de cuidados adequados por parte do cuidador? Para a gente entrar a fundo no mundo da proteção social especial, precisamos ter muito claras as situações que exigem intervenções especializadas no âmbito do SUAS. Dizendo de outra forma, precisamos conhecer os conceitos oficiais dos riscos pessoais e sociais por violação de direitos. E a gente inaugura essa série não falando de um risco pessoal e social por violação de direitos, mas de 3: negligência, abandono e falta de cuidados adequados por parte do cuidador. Inclusive, nós vamos diferenciar os 3. E não fique pensando que essa série interessa só para os CREAs. Ela interessa também para os CRAs, que encaminham as situações para os CREAs via referência. Interessa também para conselheiros tutelares e para trabalhadores de outras políticas e órgãos que também encaminham situações para o CREAs. Para fazer um encaminhamento correto, é preciso conhecer as situações de risco pessoal e social que demandam intervenções especializadas no âmbito do SUAS. Topa mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, meu povo querido do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de 3 conceitos, não é um, são 3. Negligência, abandono e falta de cuidados adequados por parte do cuidador. Como você já sabe, os conceitos oficiais dos riscos pessoais e sociais por violação de direitos estão no Manual de Instruções para o Registro das Informações especificadas na Resolução 4 de 2011, alterada pela 20 de 2013, ambas da Comissão Intergestores Tripartite, a CIT. Esse documento orienta o preenchimento do Registro Mensal de Atendimentos, o RMA dos CREAs. Por isso, ele uniformizou os conceitos para que todos os CREAs do Brasil tivessem o mesmo entendimento e registrassem as situações de risco acompanhadas na unidade, utilizando os mesmos parâmetros para contabilizar. Esse documento vai nos acompanhar em todos os episódios da série sobre riscos pessoais e sociais por violação de direitos. Está disponível para download na descrição do vídeo aqui abaixo do player. Só que a gente vai encontrar nele 2 conceitos oficiais que devem ser adotados para identificar a negligência e o abandono. A falta de cuidados adequados por parte do cuidador não está diretamente citada na resolução da CIT, mas vocês vão ver que o conceito de negligência dá os ares sobre a falta de cuidados adequados. O documento que menciona esse risco pessoal e social, a falta de cuidados adequados por parte do cuidador, é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que também está disponível para download no mesmo lugar. Essa forma de risco pessoal e social por violação de direitos aparece quando a tipificação descreve um dos serviços do CREAS, que é o Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. Ao final do vídeo você vai entender por que eu trouxe mais esse conceito para diferenciar da negligência e do abandono. Mas antes da gente seguir nesse assunto, eu convido você, caso ainda não seja inscrito, a inscrever-se aqui no SUAS Conversas e ativar o sininho das notificações, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Convido também a curtir esse vídeo, clicando aí no gostei, pois isso diz para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e o YouTube sugere o vídeo para mais pessoas. E me segue também lá no Instagram, @AnaPincolini. E as demais redes sociais e contatos ficam também na descrição do vídeo abaixo do player. Bom, vamos lá para o nosso assunto de hoje. É mais comum a percepção de risco pessoal e social por violação de direitos causadas por ações, tais como a violência física, psicológica e sexual. No entanto, existem formas passivas de risco pessoal e social por violação de direitos, que são as omissões. A título de exemplo, vamos ver o que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente menciona nos incisos 1 e 2 do artigo 98, que é o artigo que fala das medidas de proteção. Lá está escrito que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados. 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. E 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis.
E cabe salientar que os riscos pessoais e sociais por omissões podem ter consequências tão sérias quanto aqueles relacionados a ações. Primeiro, vamos olhar as semelhanças entre os três conceitos, motivo pelo qual muita gente ainda confunde eles. Depois é que nós vamos olhar as diferenças. Qual é a semelhança? Nos três casos, negligência, abandono e falta de cuidados adequados por parte do cuidador, nós temos uma relação de dependência entre alguém que cuida e alguém que é cuidado. Nós vamos encontrar essas características no caso de crianças e adolescentes, que são, por definição, dependentes dos pais ou responsáveis familiares em função do estágio de desenvolvimento em que se encontram. E encontraremos também essa situação nos casos de idosos e pessoas com deficiência, mas não todos os idosos e PCDs, e sim naqueles com algum grau de dependência para o autocuidado, para as atividades da vida diária, entre outras coisas. Nesse manual de instruções da resolução da CIT, que padronizou os conceitos e é o manual oficial do CREAS, encontramos que a negligência é identificada quando existe uma dependência de cuidados e de proteção de uma pessoa em relação à outra, nas quais as necessidades específicas da pessoa que depende não são atendidas por seus cuidadores. Ele pega emprestado esse conceito de Volick e Batista, de 2005. E ele segue: a negligência representa uma omissão em termos de prover as necessidades físicas e emocionais de criança, adolescente, pessoa com deficiência ou idosa em situação de dependência, e se configura quando os responsáveis falham na atenção dessas necessidades. E muita atenção aqui, muita atenção, guarde no seu coração, tatue no seu coração. E quando tal fato não é resultado de condições de vida que estão fora do controle dos cuidadores. Isso é a chave para pensar o conceito de negligência, e é isso que eu quis dizer com o dar os ares do conceito de falta de cuidados adequados. Então, a negligência é uma negação de cuidados, uma falta de atenção ou de interesse, um esquecimento, uma falta de supervisão ou proteção de modo deliberado e injustificado por parte do responsável por supervisionar ou prover segurança e as necessidades básicas e emocionais da criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência que depende desses cuidados. Esse desatendimento injustificado pode representar risco à segurança e ao desenvolvimento da pessoa cuidada. Ele pode incluir situações diversas, como a privação reiterada de cuidados necessários à saúde e higiene, o descumprimento reiterado do dever de encaminhar uma criança ou adolescente à escola, o fato de deixar a pessoa sozinha em uma situação que represente risco à sua segurança. Segundo Azevedo e Guerra, é importante diferenciar justamente essas situações daquelas justificadas pela condição de vida das famílias, que são justamente aquelas de falta de cuidados adequados por parte do cuidador. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque existe uma tendência de considerar tudo como negligência. E o material é muito claro no sentido de que a negligência é injustificada, é deliberada, não é causada por condições que estejam fora do controle do cuidador. Então, é aquele caso que os familiares não cuidaram da criança, mesmo tendo a vaga na escola, eles não levaram, mesmo tendo rede de apoio de outros familiares, mesmo tendo condições de pagar alguém para cuidar da criança. Deixam a criança sozinha e desassistida em necessidades físicas e emocionais de modo deliberado e injustificado. Pensem no caso do Bernardo Boldrin. Os responsáveis tinham condições financeiras de pagar alguém para cuidar. Tinham rede de apoio, no caso uma avó que até queria a guarda do menino. Tinham condições de atender demandas emocionais se quisessem, como ir nas apresentações dele na escola, mas deliberadamente eles não faziam nada disso. Isso é negligência, beirando o abandono, porque às vezes o menino dormia na vizinha, outras vezes na rua, outras vezes nem sabiam e nem se interessavam muito em saber onde ele estava. Claro que depois passou de negligência, eles mataram o menino, mas nessa etapa em que ele perambulava, circulava pelas casas, não tinha suas necessidades físicas e emocionais atendidas, é um exemplo típico de negligência, pois isso tudo era feito de modo deliberado.
No entanto, quando a pessoa cuidada está exposta a uma situação de perigo e falta de cuidados, mas as condições para prover esses cuidados estão fora do alcance do cuidador, fora do seu controle, não é uma negligência, mas falta de cuidados adequados por parte do cuidador. Eu sempre lembro de uma situação que chegou para acompanhamento no CREAS de uma família composta pelo irmão que era cuidador da irmã adulta. Ela era uma pessoa com deficiência, com graves limitações de movimentos e também limitações emocionais. Olhando de fora, o irmão maltratava ela, amarrava ela na cama, deixava sozinha num colchão no chão. Ela estava com várias escaras nas costas, aqueles ferimentos, ulcerações causadas por estar muito tempo na mesma posição. Então, quem olhava de fora pensava, não, o irmão maltrata essa irmã. Só que aí, olhando de perto, afinando as lentes, você identificava que esse irmão largou o emprego para cuidar dela, que a mulher dele largou ele, porque agora ele era 24 horas cuidador da irmã, que os outros irmãos deles não assumiram nada, nem os cuidados, nem ajudaram a pagar alguém para compartilhar os cuidados. Que mais de uma vez ela se arrastou e caiu da escada ou da cama e que ele não via alternativa senão amarrá-la na cama ou colocá-la no chão. Ele estava numa condição de tanta sobrecarga de cuidados, de tão alto grau de estresse, que ele próprio já precisava de cuidados. Então aquilo que parecia negligência ou até maus tratos não era uma situação injustificada e deliberada. Dentro do que ele conseguia fazer, aquilo até era mais do que o limite do possível naquele momento. As consequências para a pessoa cuidada são as mesmas, lógico, é uma desproteção, enfim, ela vai sentir dor, ela vai estar com as suas necessidades não sanadas. Mas a palavra negligência para se referir a esse irmão que abriu mão da vida dele, do emprego, do casamento para cuidar da irmã, não deve ser a palavra de primeira escolha. E de vez em quando ele sumia para fazer uns bicos e trazer o dinheiro para casa, enquanto ela ficava gritando sozinha no quarto. Isso é falta de cuidados adequados por parte do cuidador. Entender a diferença é fundamental para pensar a intervenção. Nesse segundo caso, a gente vai focar em partilhar o cuidado, em liberar esse cuidador pelo menos um pouco, porque ele está em sobrecarga de cuidados, em acionar o Ministério Público para chamar os outros irmãos e chamá-los à responsabilidade. Se não querem cuidar, que contribuam com recursos para que o irmão pague outros cuidadores para dividir os cuidados. Se a gente for pensar, esse irmão sacrificou muita coisa para não institucionalizar a irmã. Ele evitou o acolhimento institucional dela. Tudo o que ele não precisa é um rótulo de negligente. Outro exemplo é a confusão que ainda ocorre entre pobreza e negligência. Claro que hoje é menos comum, ainda mais na nossa área, com os profissionais do SUAS, mas eu já vi entre profissionais de outras áreas confundindo a miserabilidade com a negligência. Novamente, o típico caso em que a situação está fora do controle da família. Antigamente, a pobreza era suficiente para motivar um acolhimento, um afastamento de uma criança da sua família, um afastamento do convívio familiar e comunitário. Hoje, isso é vedado pelo ECA e por outras legislações. Quando a situação for de pobreza, cabe ao Estado, com E maiúsculo, ao poder público, dar suporte à família, inclusive financeiro, inseri-la em programas sociais garantindo condições de sobrevivência. Quando a gente pensa os programas de transferência de renda condicionada, eles são importantes ferramentas nesse sentido, assim como o acesso a serviços públicos, mas isso é assunto para vídeos futuros. Sobre esse assunto, eu recomendo que vocês assistam o filme O Contador de Histórias, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Esse filme traz um pouco dessa realidade do passado de acolher crianças em função da pobreza dos pais e não pensar em nenhum momento em dar suporte aos pais. Não se dava apoio nenhum, nem material, nem relacional para esses pais. Em resumo, considera-se falta de cuidados adequados e não negligência as situações em que o cuidado inadequado não é deliberado. A situação é resultado de questões que estão fora do controle do cuidador, devendo-se à falta de acesso a serviços, à falta de recursos, à falta de rede de apoio sociofamiliar ou mesmo aos modos de vida da família, o próprio desconhecimento de como cuidar, por exemplo. E a terceira forma de risco pessoal e social por violação de direitos que vamos falar hoje,
que também é uma forma por omissão, é o abandono. O abandono é caracterizado pelo completo afastamento do grupo familiar, ficando a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência desamparada e exposta a várias formas de perigo. No abandono, os responsáveis pelo cuidado somem, vão embora e deixam a pessoa cuidada na casa dela sozinha. Ou eles levam a pessoa e, sei lá, largam num lugar onde ela não consiga voltar. O abandono é isso, é deixar a pessoa à própria sorte. Por isso ele é mais raro do que a negligência e a falta de cuidados adequados. A gente também encontra conceitos semelhantes de negligência e abandono no Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, que consta no anexo da Lei 8.842 de 1994. Essa é a lei que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso. Esses conceitos também estão na Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências, aprovada como portaria pelo Ministério da Saúde em maio de 2001. Aí encontramos o seguinte, que a negligência é a recusa, ou seja, deliberada, omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. Aparece também a autonegligência, que é definida como a conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde e segurança pela recusa de prover cuidados necessários a si mesma, e o abandono, que é conceituado como uma forma de violência por omissão, claro, que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção. A deserção largou a pessoa à sua própria sorte. Bom, colegas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele contribua para você identificar as situações de risco pessoal e social por violação de direitos causadas por omissão e as diferenças entre elas. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui nos Seus Conversas, curta esse vídeo, compartilhe com outros colegas e inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Eu espero você para a próxima conversa. Tchau!